Amigos e amigas que acompanham o canal Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, 6 de abril, a segunda rodada do Brasileirão. O Brasileirão já tem 2 rodadas. Meio de semana não teremos jogos novamente. Teremos Libertadores mais uma vez. Inclusive no meio de semana vai ter o sorteio, quarta-feira, da terceira fase da Copa do Brasil. Então meios de semana ainda não serão aproveitados pelo Brasileirão. E a gente vai ter a terceira rodada só no próximo final de semana, certo? Bom, o que a gente pode falar dessa segunda rodada do Brasileirão? Claro, polêmicas de arbitragens, expulsões erradas, expulsões que deveriam ter acontecido e não aconteceram, gols polêmicos, normal. Tem uma matéria na revista Piauí que mostra que a antiga comissão de arbitragem propôs para a CBF construir um centro de treinamentos para reciclagem de árbitro, aperfeiçoamento e tal. Mas a CBF, com seu presidente, prefere dar 250, 80 mil para cada presidente de federação como caixinha todo mês. Está lá no seu estatuto. Dá uma mesadinha para cada um, mesadinha de mais de 250 mil reais, do que fazer um centro de treinamento. Dane-se. Futebol brasileiro está bem, seleção está bem, futebol está bem, arbitragem está bem. E a gente tem o tal do Edinaldo lá. Mas enfim, arbitragens polêmicas e o equilíbrio na competição. Depois de 2 rodadas, nenhum time 100%. Nenhum time venceu as 2. Quem esteve mais próximo foi o Fortaleza, que estava vencendo o Mirassol em Mirassol por 1-0 até no finalzinho do segundo tempo. E o Mirassol empatou. E aí a gente vai ter uma turma aí com 4 pontos. Inter, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Essa turma com 4. Aí vem com 3 Juventude, Fluminense, Grêmio, Vasco, Cruzeiro. Com 2 Bahia e São Paulo. Com 1 ponto Bragantino, Santos, Mirassol, Sport, Atlético Mineiro. E só o Vitória tem 100% negativo. E claro, com 2 jogos para cada time. Já tivemos o Mano Menezes demitido na primeira rodada, o Renato estreou agora na segunda rodada no Fluminense e já tem técnicos de novo balançando. Pedro Caixinha no Santos, Carille no Vasco, eu diria até o Thiago Carpini, embora venha fazendo um grande trabalho no Vitória com 2 derrotas. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ative o sininho. Daqui a pouco, hoje tem o último jogo da primeira rodada da Série B. Amanhã eu já gravo a Série B. Vou fazer uma especial amanhã, no máximo quarta-feira, para falar da Série C. Vou colocar lá também, né? A Série D foi prorrogada, não vai mais começar a próxima semana, só na outra. CBF desorganizada, como sempre. Enfim, vou falar de tudo isso e depois venho com todos os detalhes para vocês do sobe e desce da tabela da briga pela artilharia, certo? Então, faça a sua inscrição, ative seu sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, dê sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, certo? Vamos começar com os times então que estão com 4 pontos, e até com a primeira polêmica de arbitragem, que é o Internacional e Cruzeiro. O resultado final, 3-0 para o Inter, 31.231 pessoas estavam no Beira-Rio, né? A torcida do Inter compareceu em peso. O Inter é, para mim, candidato ao título. Para mim, é um dos candidatos ao título. Então, os 3-0 soa contundente. Eu acho que num jogo de 2 times, o Cruzeiro contratou bem, investiu bem. Para mim, candidato ao título não é. Não é um time equilibrado para mim, tá, gente? É só democraticamente, minha opinião. Mas briga pelas primeiras colocações, pela Libertadores e tal, no meu entendimento. O grande detalhe dos 3-0 foi que o 0-0, jogo equilibrado, jogo difícil, jogo que poderia acontecer tudo, porque são 2 times competentes, 2 gigantes do futebol brasileiro. O Jonathan Jesus, para mim, foi expulso injustamente. Nada. Se você quisesse achar que foi uma falta e tal, foi numa disputa de bola, não era essa coisa, o cara vai em direção. Nada. Tava tudo leal. Para mim, nada. Após a expulsão do Jonathan Jesus, para mim, injustamente, sempre quero colocar minha opinião, o time do Leonardo Jardim, aí com 1 a menos contra o time do poder do Inter,
Alan Patrick fez 1-0 num belo gol, tá jogando muita bola Alan Patrick. 1-0 aos 30 do primeiro tempo. E aí, ainda no primeiro tempo, o Valência, num passe do Wesley, fez 2-0. Você perde um jogador, tava 0-0. Vai pro intervalo 2-0. Foi até heróico, perder só de 3. O Borré ainda num passe do Oscar Romero, o irmão do Romero, o irmão gêmeo do irmão do Romero do Corinthians. O Oscar Romero deu passe, o Borré fez 3-0 no segundo tempo e o Internacional, com 31.231 pessoas, foi a 4 pontos. Um dos times que estão com 4 pontos. O Cruzeiro, que tinha vencido na primeira rodada, tem 3. Está no pelotão do 8º ao 12º, que todo mundo tem 3. O Inter está no pelotão do 1º ao 7º, todo mundo com 4. Então essa é a primeira polêmica. Vamos falar então de outra polêmica, que é o time também que tem 4 pontos, que é o Palmeiras. Para mim, 2-1 para o Palmeiras. O primeiro pênalti para mim aconteceu para o Palmeiras. O Palmeiras ganhou com 2 gols de pênalti. Para mim, eu vi na transmissão, alguns acham que sim, outros que não. Eu acho que o Flaco Lopes ia conseguir chegar na bola. E ele não consegue porque ele foi com o braço deslocado. No meu entendimento, respeitando os demais. Ali foi pênalti. E o Flaco Lopes, os 33 do primeiro tempo, num jogo igual também. O Sport tinha empatado com o São Paulo no Morumbi 0-0 a primeira rodada. O Palmeiras tinha empatado também com o Botafogo na primeira rodada. O Flaco Lopes meteu no meio do gol. Os goleiros sempre escolhem um canto, meteu no meio do gol 1-0. Mas o Sport valente, ainda no primeiro tempo. Dizem que o Everton falhou, não acho. Acho que tinha muita gente na frente dele. Quando a bola passa de todo mundo, chega na frente dele, ele ainda tentou dar um tapa, não conseguiu. No meu entendimento, não foi falha. Mas o Christian Barleta, numa jogada que veio de escanteio, acabou empatando o jogo ainda no primeiro tempo aos 37. O Palmeiras fez aos 33 e o Sport fez aos 37. Pois bem, aí a gente vai para o segundo tempo igual, lá e cá, qualquer um poderia vencer e tal. Tudo caminhava, penso eu, para o empate. Tudo caminhava para o empate, que seria até um resultado justo, embora a justiça não existe no futebol. O apaixonante do futebol é que o fraco pode ganhar do forte, o gigante pode ganhar, que ele é favorito, mas ele também pode... É tudo isso que é apaixonante no futebol, a imprevisibilidade. Mas aí sim, eu acho que a arbitragem deu um pênalti polêmico. O Rafael Veiga, que tinha... O Palmeiras foi com um time mais para reserva, misto, do que titular. Aí, quando estava 1-1, jogo mais difícil, o inteligente, o Abel Ferreira foi colocando o Rafael Veiga, o Estevão, foi colocando os titulares, o Vitor Roque, o Piquerez, foi colocando e o Palmeiras foi crescendo e tal. Mas o Rafael Veiga ele dribla, o cara vai na bola, o Rafael Veiga que vai arrastando o pé, bate no cara. Foi um pênalti, não foi tão escandaloso quanto o São Paulo, que classificou o Palmeiras para a final e tirou o São Paulo. Mas foi escandaloso para mim também. A ponto do ídolo do Palmeiras, o Marcos, escrever na sua rede social que ele prefere perder um jogo do que ganhar desse jeito. Você vê como foi vergonhoso até para um ídolo do Palmeiras o pênalti. Piquerez não tem nada a ver com isso. Aos 45 do segundo tempo faz 2-1 e o Sport perde e o Palmeiras vence. Então o Palmeiras está no pelotão do 1º ao 7º com 4 pontos. O Sport, que tinha empatado com o São Paulo, está no pelotão do 15º ao 19º, que tem 1 ponto apenas. Entendo que o Sport foi prejudicado, assim como o Cruzeiro. Os dois foram prejudicados. Aí nessa turma dos 4 pontos, você tem o Corinthians, que abriu a rodada no sábado e pegou um Vasco que foi prejudicado pelo Carille. Cara, segunda rodada, o Vasco vem com time reserva na Arena do Corinthians, que tinha acabado de ser campeão paulista, tem uma campanha espetacular dentro de casa. Tomou de 3-0 e foi pouco. 250 mil pessoas em Itaquera, né? Eu não falei no jogo do Palmeiras, 26.324 na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Então foi 31.231 em Porto Alegre, no Inter, 26.324 em Recife, com o Sport, e agora aqui em São Paulo, em Itaquera, na Arena Neoquímica Arena, né? O Corinthians fez 3-0. O Yuri Lopes, o Yuri Alberto, com passe do peito do Memphis, faz 1-0 com 11 minutos. E aí o Yuri Alberto retribui e o Memphis faz 2-0. Matou o jogo no primeiro tempo. O time do Vasco fraquíssimo, horroroso. Aí no segundo tempo,
depois de pressão, o VAR não deu 2 gols para o Corinthians. Eu fiquei em dúvida, confesso a você que eu fiquei em dúvida. Anulou 2 gols, um do Bidu e um do Memphis. Fiquei em dúvida. E depois, no finalzinho, não foi gol do Memphis, tá? O gol foi contra, eu fui ver lá o João Vitor do Vasco, o Memphis chuta, o goleiro bate no João Vitor e entra. Então não foi dado gol para o Memphis, foi dado gol contra. O Corinthians para 43,250 faz 3-0 fácil no Vasco. O Corinthians também está no grupo do primeiro ao sétimo com 4 pontos. E o Vasco, que tinha vencido a primeira rodada, o Santos está no grupo do oitavo ao 12º, que tem 3 pontos. É isso. A surpresa aí nesse grupo, nesse pelotão, porque todo mundo aponta o Ceará como vai cair. Verdade seja dita. Acho que o Ceará tem condições de campeão cearense em cima do Fortaleza, enfim. Tem condições de surpreender, sim. Mas o Ceará, que tinha empatado a primeira rodada, jogou com o Grêmio e com o forte Grêmio fez 2-0. 26.777 pagantes lá em Fortaleza. O Pedro Raul, que é um dos artilheiros do campeonato agora com 2 gols, cobrando o pênalti, ele tem 2 gols, e o Gabriel Tagliari do Juventude, que no primeiro jogo fez 2 gols, os dois têm 2 gols. Fez com 25 minutos de pênalti, o Galeano cruzou, a bola bateu no braço do Lucas Esteves, para mim acho que é um pênalti normal, né? Pênalti, Pedro Raul. O Grêmio no segundo tempo tava com tudo ou nada, até o Volpe, no finalzinho do jogo, foi pro ataque, era o escanteio e ia acabar o jogo. Aí cobraram escanteio, rebateu, já sem o Volpe tentando correr para voltar no gol. O Matheus Araújo fez 2-0 para o Ceará aos 50 do segundo tempo. Foi até um lance engraçado, mas enfim, o Ceará vem fazendo grande campanha, faz 2-0 no Grêmio. O Ceará está no grupo do primeiro ao sétimo com 4 pontos, o Grêmio no grupo do oitavo ao 12º com 3. Aí a gente tem o Fortaleza, que é o time que ficou mais próximo de fazer 6 pontos 100%. Fortaleza jogando aqui na reformada e linda, agora a nova arena do Mirassol lá, José Maria de Campos Maia. Ceará no começo do jogo, acompanhei esse jogo com o Emanuel Martinez, fez um golaço metendo no ângulo, 1-0. Segundo tempo o Mirassol foi. O Fortaleza também tentou, mas acho que o Mirassol mereceu aos 47 do segundo tempo. O Christian fez o gol 1-1, ele tinha saído do banco de reservas. Quem cruzou foi o Davó, que tinha saído do banco de reservas. O Davó cruzou da esquerda, o Christian ajeitou, e aos 47 do segundo tempo deu o primeiro ponto para o time do Mirassol. 4.354 pessoas. O Mirassol vai para a primeira divisão, 4 mil só no estádio. Gente, a cidade não tem 60 mil. É 10% quase da cidade que está lá no estádio. Vamos pensar nisso. Cidade de Mirassol, acho que tem 60 mil no máximo. Tem quase 5 mil pessoas no estádio. Cara, é ótimo. É que a gente gosta de analisar só ridicularizando. 1-1, o Fortaleza no grupo do primeiro ao sétimo com 4 pontos, e o Mirassol conseguiu seu primeiro pontinho no grupo do 15º ao 19º, todos com 1 ponto, certo? E ainda nesse grupo, o Botafogo e o Flamengo. O Botafogo jogou no sábado e com propriedade pegou o Juventude, que tinha vencido na primeira rodada, fez 2-0, 10.030 pessoas lá no Newton Santos. O Igor Jesus no primeiro tempo e o Matheus Ponte no segundo. Vitória justa, merecida, né? O Igor Jesus ainda teve um gol anulado corretamente, tudo certinho. E o Botafogo, que tem mais time que o Juventude, fez 2-0. A mesma coisa o Flamengo, que foi jogar com o Vitória no Barradão, né? Vitória fez uma partida digna, hein? Fez uma partida. Claro que o Flamengo foi melhor, não dá para você apontar de injustiça, embora o Flamengo só foi conseguir seu gol da vitória no finzinho do jogo também, com 2 caras que saíram do banco de reservas, Luiz Araújo e Bruno Henrique, né? Mas o Arrascaeta, você viu 0-0 no primeiro tempo, o Arrascaeta fez um golaço, driblando daqui e tal, com biquinho de chuteira que nem o Romário fazia, no cantinho, faz 17 minutos. O Vitória foi, o Wellington Rato chutou a bola, desviou na zaga, matou o goleirão, aos 31, Vitória empata, mas aí com um banco de reservas que tem Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Bruno Henrique de cabeça no finalzinho do jogo
matou o Vitória para 29.493 pessoas em Barradão, 30 mil pessoas lá também, para espetacular. O Flamengo está naquela turma do primeiro ao sétimo. Inter, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, todos com 4 pontos. O Vitória, o único time que perdeu as duas, certo? Aí a gente vai para a turma dos 3 pontos, né? O Juventude, eu falei para vocês, está com 3 pontos, perdeu para o Botafogo. O Fluminense, que estreou o Renato Gaúcho, tinha perdido na estreia para o próprio Juventude, e na estreia do Renato, também ali nos últimos minutos, o Fluminense ganhou do Red Bull Bragantino por 2-1. O Lima no primeiro tempo fez 1-0. O legal desse jogo foi a recuperação da miocardite, problema no coronário do Ganso, recuperado, entrou no segundo tempo, que Deus abençoe e que ele possa ajudar o Renato aí, Fluminense. Lima faz 1-0 no primeiro tempo, aos 35. Aos 38, o Isidro Pita, numa cobrança de falta, o Fábio sai socando, ele cabeceia de longe, a bola entra, e o Red Bull Bragantino empatou aos 38 do segundo tempo. Mas na última bola do jogo, quase, numa bola na escanteio na área, o Thiago Silva cabeceou, a zaga tirou de dentro, e aí apareceu o pé salvador do Martinelli aos 47 do segundo tempo. Vitória do Fluminense, fez seus 3 primeiros pontos e deixou o Red Bull Bragantino na turma do 1 ponto, do 15º ao 19º, só com 1 pontinho. O Grêmio, que eu falei para vocês que perdeu, tem 3 pontos. O Vasco, que perdeu do Corinthians, tem 3 pontos. E o Cruzeiro, que perdeu do Inter, tem 3 pontos. Aí nós vamos para a turma dos 2 pontos, 2 empates. Bahia, que empatou com o Santos, mesmo preservando vários dos seus titulares, vem aí numa maratona de Libertadores e tal, aquela coisa toda, preservando vários dos seus titulares, fez um jogaço com o Santos, hein? O Bahia no primeiro tempo faz um golaço com o Eric, arranca, sai, dribla o goleiro, faz 1-0, Caixinha vai para o intervalo perdendo por 1-0 e mexe bem, ele coloca o Soteldo e o Tassiano no segundo tempo, o Santos cresce, vira o jogo, o Tassiano com 4 minutos fez 1-1, nem comemorou porque ele era do Bahia, mas festejou com os amigos e tal. E o Pituca, que tinha entrado, não entendo o Pituca reserva nesse time aí. O Bom Tempo, o moleque é bom, mas ele é meia, mais para meia atacante. Tá sendo improvisado de segunda ali. E respeito, mas não concordo. Então o Pituca entrou, fez um golaço aos 25 do segundo tempo, né? O grande detalhe é que o Bahia cresceu, o Santos encolheu e o Juba faz outro golaço, jogada individual, drible, hein, vai da área. Aos 44 do segundo tempo, também muitos gols no final, hein? Ele faz 2-2 e o Bahia com 2 pontos, 2 empates, 13º, né? O Santos, primeiro pontinho na competição, na turma do 15º ao 19º. Aí vamos para outro que empatou 2, é o São Paulo. São Paulo foi jogar sem o Luciano, sem o Oscar, com o Caleri no banco, e mesmo com um time bem desfalcado, o Luiz, o volante, foi internado também, tá jogando no lugar do Pablo Maia, que está machucado, foi internado, está com problema pulmonar. E mesmo com muitos desfalques, São Paulo mandou no primeiro tempo, foi muito melhor que o Atlético, que foi com a sua força máxima. Veio o segundo tempo, o Caleri entrou. Detalhe, né? Detalhe. No jogo do São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, porque o Lianco, que já tinha amarelo, deu um pontapé no jogador de São Paulo por trás para impedir que o São Paulo atacasse, que ele estava no ataque, e o juiz não deu amarelo. Aí o Zubeldia deu ataque histérico e com ataque histérico foi expulso. A expulsão dele acho que não dá para você reclamar, mas o motivo da expulsão é uma vergonha para a arbitragem não expulsar o Lianco. São Paulo podia até ter sorte melhor, vai se saber, mas uma vergonha não expulsar o Lianco. Aí vem o segundo tempo, quando São Paulo coloca o Caleri no jogo, o Caleri dá uma cotovelada. Para mim, falaram alguns torcedores de São Paulo, falaram, não, Ademar, você tá errado, esse lance era para amarelo. Para mim é vermelho. Não teve de gatilho. Você acha que o argentino não sabe que tem alguém atrás e mete a mão na cara? Não, cara, para mim é expulsão correta. Para mim também, respeitando todo mundo. E aí, com 10 contra 11, figura o ataque contra a defesa, e o Atlético em cima, e o Rafael brilhou no empate 0-0. São Paulo foi o seu segundo ponto, São Paulo e Bahia 13º, 14º ali na posição, fez segundo, e o Atlético Mineiro fez seu primeiro ponto na competição. Aí na turma de 1 ponto, o Bragantino, que eu falei para vocês que perdeu do Fluminense, o Santos que empatou com o Bahia, falei para vocês, o Mirassol que empatou com o Fortaleza, falei para vocês, o Sport que perdeu do Palmeiras e o Atlético Mineiro que empatou com o São Paulo.
E com 20, na 20ª colocação, o Vitória. Artilheiros, os 2 gols do Gabriel Talari na primeira rodada do Juventude e o Pedro Raul, que fez um gol na primeira rodada, outro gol na segunda rodada, tem 2 gols. E para a gente finalizar o nosso boletim, vamos para a terceira rodada, que é só final de semana que nós temos Libertadores, Sul-Americana e tal, tudo no meio de semana, certo? Então, a terceira rodada será disputada sábado e domingo, não tem nem jogo na sexta nem jogo na segunda, sábado e domingo. Sábado, 16 horas, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Botafogo. Né? Sábado, 16 horas também, Juventude e Ceará. No sábado, primeiro clássico paulista, não vai ser no Allianz Parque, tem show, vai ser na Arena Barueri, lá em Barueri, Palmeiras e Corinthians, a final do Paulistão. Sábado, 18h30, jogão, hein? E ainda no sábado, às 21 horas, Vasco e Sport. Vasco e Sport. Domingo, 16 horas, Bahia e Mirassol. 17h30, São Paulo e Cruzeiro. Por que 17h30? Vai ser o jogo da Globo, mas não vai ser 16 horas. Porque o São Paulo vai jogar na quinta na Libertadores e precisa respeitar aí o prazo de descanso, vai ter que ser às 17h30. Então, 16 horas, Bahia e Mirassol, jogo da Globo, São Paulo e Cruzeiro, 17h30, o mesmo horário de Grêmio e Flamengo, 17h30 do domingo. 19h30, no Maracanã, Fluminense e Santos. 20 horas do domingo, Fortaleza e Inter. E às 20h30 do domingo, o Atlético Mineiro mais uma vez em casa contra o Vitória. Esta é a terceira rodada e eu prometo que na próxima segunda eu venho com todos os detalhes públicos e tudo mais das partidas. Inclusive eu não falei que em Santos 8.796 pessoas, né? Que mais que eu não falei? Só né? No Mineirão 28.415 e só. Acho que só essas duas que eu não tinha falado. E o Fluminense eu não consegui. Fui ver no site do Fluminense, nas redes sociais do Fluminense, na da Sérgio, enfim, no Globoesporte.com, em todos os lugares eu fui procurar, não tinha a renda do Fluminense. Certo? Só fiz então, falei de todas as 9 rendas, menos a 10ª, que foi do 10º jogo, o do Fluminense Bragantino. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima segunda com a terceira rodada. Até lá!